Sejam todos muito bem-vindos. O título da mensagem dessa noite é a Páscoa, a celebração da vida cristã. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos esta noite agradecidos ao Senhor por lembrar neste período do significado da tua morte e principalmente da vitória sobre ela. O Senhor não ficou na morte, ela não conseguiu te deter. O Senhor foi vitorioso e ressuscitou. Nós te agradecemos porque esta é a base da nossa esperança, a tua ressurreição. Sabemos que assim como o Senhor hoje está nos céus, à destra do Pai, um dia também ressuscitaremos em corpos, estaremos eternamente usufruindo da tua presença. Não permite, Senhor, que esta esperança desapareça dos nossos corações, que ela todos os dias nos encontre, nos abrace e modifique, ó Deus, a realidade tão difícil do presente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós já lemos a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, a primeira carta. E nós já lemos, inclusive, algumas vezes. Acredito que somos bem familiarizados com esse texto. Nós conhecemos os dilemas, os problemas, as exortações do próprio apóstolo Paulo. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: será que temos realmente compreendido com profundidade a teologia de Paulo nesta carta, o que Paulo realmente está querendo nos mostrar a partir dela? À primeira vista, numa primeira leitura, parece que Paulo está apenas respondendo problemas isolados. Na verdade, ele está fazendo algo que é de retirar o fôlego. No final da mensagem você vai perceber isso. Paulo quer nos mostrar que até mesmo os pequenos problemas, os pecados menores, até conflitos graves e grandes dentro de uma igreja, tudo isso é resolvido nos pautando pela teologia profunda. Não se trata de meros conselhos ou soluções fáceis, humanamente falando, mas é teologia prática, é teologia aplicada. Então vamos lembrar um pouco do contexto desta igreja, fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Era uma igreja, meus irmãos, recém-fundada pelo apóstolo Paulo, mas rapidamente começa a surgir muitos problemas, muitas dificuldades. Paulo foi informado pelos da família de Cloé, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, de que havia sérias dificuldades na igreja. Divisões e partidarismos. Logo no primeiro capítulo 1, versículo 12, o texto fala que alguns se autodenominavam de Paulo, de Apolo. Também nós encontramos nesta carta falta de amor sacrificial. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, é dito que os irmãos estavam levando outros a juízo, levando outros a tribunal, estavam processando uns aos outros. Ninguém queria pagar um preço pelo amor. Nós vemos nesta carta imoralidade, tolerada inclusive pela igreja. O texto fala de imoralidade tal que até os descrentes estavam admirados com o que acontecia na igreja. E para contrastar, Paulo diz que a igreja aceitava, a igreja tolerava, ninguém tomava nenhuma providência. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Nós temos um texto que trata sobre
um problema grave relacionado aos dons, em que alguns irmãos com determinados dons específicos começaram a se arrogar e começaram então a criar classes ou castas de super espirituais dentro da igreja. E o apóstolo Paulo precisa escrever 3 capítulos, 1 Coríntios 12, 13, 14, justamente para mostrar que todas as pessoas são valiosas e importantes na igreja de Cristo, porque foram habilitadas e capacitadas pelo próprio Espírito. É a multiforme graça de Deus se expressando através dos dons de cada um. Então não poderia ter esse tipo de desvalorização. A situação na igreja era tão complicada de um jeito que até mesmo ritos importantes, liturgias valiosas estavam sendo corrompidas. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, por exemplo, Paulo menciona sobre o individualismo e o egoísmo que existia no culto. Ele menciona que cada um tomava antecipadamente da sua própria ceia. Ninguém respeitava ninguém, ninguém esperava por ninguém, a ponto de Paulo dizer, o excesso nessa igreja é tão sério que alguns chegam a se embebedar na igreja. Então, Corinto tinha invadido a igreja. A cultura ao redor da igreja era uma cultura promíscua, imoral, muito carnal, era uma cidade portuária. Infelizmente, a igreja não estava conseguindo fazer diferença na sociedade. Pelo contrário, então a igreja estava dando um testemunho terrível na sociedade. Nós temos um caso, meus irmãos, em que parece que a sociedade tem um padrão no mínimo igual e às vezes até superior ao da igreja. É este caso aqui. Então nós estamos diante de uma igreja dividida. Nós estamos diante de uma igreja que não tem senso de corpo. Uma igreja sem disposição nenhuma de sofrer uns pelos outros, tolerando todo tipo de pecado, conivência, uma liderança que não era piedosa e transformando momentos de adoração e momentos solenes, valiosos, em mais divisão, em mais pecado, a ponto do apóstolo Paulo dizer para a igreja, vocês precisam refletir mais sobre a seriedade da ceia do Senhor, porque não são poucos que estão morrendo por tomar a ceia de maneira desordenada. Deus estava punindo diretamente aquela igreja, às vezes com enfermidades, doenças e até morte. Então, diante desse quadro, de uma igreja tão problemática, tão complicada, nós nos perguntamos como nós poderíamos ajudar uma igreja nestes moldes. Talvez poderíamos usar uma linguagem mais moderna e nos perguntar como revitalizar uma igreja morta, uma igreja imersa em problemas, pecados e que perdeu de vista completamente a piedade. Talvez a solução mais imediata e que pode vir à nossa mente é mais rigidez. Está faltando mais rigidez. Se a gente instituir mais regras, mais leis, a coisa vai entrar no eixo. Repressões morais mais diretas, ou fazer uma lista de comportamentos viáveis que agradam, que glorificam a Deus ou não. Mas será que esta foi a fórmula do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo, ele pensou em criar uma lista de comportamentos e regras? Ou o apóstolo Paulo tentou mostrar para a igreja a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo? Meus irmãos, nós vamos nos deparar com um dos textos mais ricos teologicamente falando da Bíblia. Por isso, você vai precisar se concentrar muito, porque tem muitas implicações que eu vou mostrar para você. Então, Paulo vai construir uma teologia muito forte, unificada. E ele apresenta uma nova forma de enxergar a realidade cristã. Como se o apóstolo Paulo estivesse nos dizendo, a maneira de corrigir uma igreja é teologia. Teologia séria, reverente,
profunda, imersa nas Escrituras. E é a partir disso que tudo começa a ser transformado, modificado, quando o povo de Deus entende realmente o que está fazendo, entende cada programação, entende por que está reunido em uma ceia, entende o valor de um culto, entende o valor de uma irmandade. E quando a gente entende isso teologicamente, então as coisas começam a entrar no devido eixo. Então, o apóstolo Paulo quer nos mostrar que não se trata de simplesmente ter uma solução para problemas isolados. O apóstolo Paulo quer nos mostrar que a teologia, ela penetra a igreja a ponto de modificar completamente todas as áreas. Nós poderíamos dizer que a chave desta carta, para contrastar todos esses dilemas e problemas, está numa palavra, que é a palavra comunhão, que é a palavra koinonia, que o apóstolo Paulo vai usar. Ele vai usar esta palavra logo no início da carta. Primeiro capítulo, capítulo de número 1, versículo 9. Nós vamos passear por alguns textos nesta carta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Chamados a quê? Chamados à koinonia, à comunhão. Mas ele especifica a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa especificidade da comunhão é muito importante para nós. Isto é união com Cristo, como nós estamos aprendendo pela manhã. Algo também que nós conseguimos perceber é que esta palavra vai reaparecendo no decorrer da carta. Você vai perceber 1 Coríntios 10, avança lá para o capítulo que antecede a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo faz questão de nos falar da comunhão do corpo. Então, o apóstolo Paulo, ele quer que nós entendamos o que de fato é comunhão. Qual é o verdadeiro significado da comunhão? Porque sem esse tipo de entendimento, nós vamos acreditar que comunhão é uma simples amizade, é sairmos após o culto para uma pizzaria, estarmos juntos em um retiro, termos um evento social, estarmos conversando um pouco no pátio, estamos em comunhão. Nós usamos popularmente a palavra assim, mas esse tipo de expressão da comunhão, ela já vem de uma comunhão espiritual, teológica. E se nós não entendermos ela, então o que restará para a igreja será relacionamentos sempre artificiais, superficiais e facilmente quebráveis. Por que os irmãos da igreja de Corinto não consideravam uns aos outros? Por que os irmãos de Corinto não valorizavam uns aos outros? Eles não entendiam a profundidade da comunhão. E esta carta, ela tem exatamente este propósito. Um dos propósitos é mostrar que quando nós entendemos a comunhão, muitos outros aspectos são resolvidos automaticamente. Muitos dos problemas que acontecem numa igreja é falta de teologia verdadeira e profunda, não sabendo lidar com as questões de uma maneira realmente bíblica. Paulo está dizendo, meus irmãos, o problema de vocês, da igreja de Corinto, não é um problema apenas comportamental.
o problema da igreja não é um problema apenas moral e relacional. É um problema teológico, é um problema sério, é um problema mais grave do que simplesmente uma falta de consideração uns pelos outros. É preciso que a gente desenvolva isso aqui com você e você precisa aí me acompanhar com muita atenção. Observe como a linguagem da carta, ela gira em torno da comunhão. E quando falamos de comunhão, um dos elementos principais da comunhão naquela cultura era a mesa. Então, normalmente eles tinham refeições de comunhão. O próprio Jesus Cristo, em alguns momentos, se encontra em comunhão com seus apóstolos, em um momento íntimo. E na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a mesa e a comunhão não estão relacionados apenas à representação litúrgica da comunhão, como nós iremos perceber. Se torna uma linguagem de comunhão. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, e isso tem muitas implicações. Volta aí, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Depois eu vou explicar com mais calma isso aqui. Quero só que você perceba a linguagem da mesa. 1 Coríntios 5, 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Olha a linguagem da mesa aparecendo aqui, a linguagem da comunhão. Quando você vai para 1 Coríntios 10, o texto que nós vimos do versículo 21, não podeis participar da mesa do Senhor. Veja aí, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha a linguagem. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Interessantíssimo. Então, ele traz para nós o cálice, ele traz para nós a participação da mesa no que diz respeito ao partir do pão. Ele está falando da ceia do Senhor, e ele está falando de um contexto idolátrico. Então, ele acaba nos mostrando que existe uma comunhão profunda, bíblica, que é a comunhão do Senhor, a mesa do Senhor, o cálice do Senhor, o pão do Senhor. Existe uma outra comunhão que não é uma comunhão bíblica, como ele menciona, é uma comunhão idolátrica, é uma comunhão que diz respeito a carnes sacrificadas a ídolos, e ele vai, então, trabalhar um outro contexto. Então, para o apóstolo Paulo, comer juntos, mesa, comunhão, tudo isso está muito atrelado na teologia que ele constrói na carta. E isto, meus irmãos, não é acidental, nem é uma coincidência. Aqui, meus irmãos, Paulo está construindo para nós um ponto decisivo, muito valioso. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, volta para o capítulo 5. Paulo nos mostra um texto fascinante e que agora toca diretamente a própria Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aqui Paulo, meus irmãos, revela uma estrutura que vai moldar uma teologia e um pensamento muito rico a partir do Cordeiro Pascal. Paulo vai construir, eu vou tentar mostrar para os irmãos, que a comunhão e a mesa diz respeito ao sacrifício de Jesus.
de respeito ao Cordeiro Pascal, a chegada de Cristo, a morte de Jesus Cristo, ressignificou tudo. E a partir de agora, a nossa própria comunhão é regida por este sacrifício. Paulo revela então essa estrutura. A Páscoa, meus irmãos, que nós conhecemos no Antigo Testamento, era uma festa, era uma celebração para o povo judeu, para a nação de Israel. E a Páscoa acabou se tornando o centro da identidade daquele povo. Durante séculos, Israel celebrou a Páscoa como um marco da sua história. O povo sendo retirado do Egito, o povo sendo liberto das mãos daquele cativeiro opressor. O texto clássico é Êxodo, capítulo de número 12. E ali nós encontramos alguns elementos importantes. Nós encontramos, por exemplo, em Êxodo 12, 5, um cordeiro sem defeito, que precisava ser sacrificado no período da Páscoa. Nós encontramos naquele contexto que esse cordeiro, ele morreria no lugar do primogênito. Os irmãos lembram da 10ª praga, antes da libertação do povo do Egito. O sangue nas portas, em Êxodo 12, 7. E Deus vai prometer para o povo de Israel: quando eu vi o sangue, passarei por cima de vocês. Está aí a palavra Páscoa, passar por cima. Então, a Páscoa, meus irmãos, é justamente Deus não exercer juízo sobre o seu povo, pelo contrário, libertar aquele povo. E o povo, então, foi ensinado a celebrar a Páscoa. Então, em Êxodo 12, 8, nós vemos que eles precisavam celebrar a Páscoa com um pão sem fermento. Eles se prepararam para sair da cidade do Egito com um pão sem fermento. Êxodo 12, 11 fala que eles precisavam se apressar, precisavam estar prontos para sair quando Deus ordenasse. E em Êxodo 12, 14, nos fala que isso seria um memorial. Então, isto serviria para eles como uma festa litúrgica anual em que eles lembrariam a redenção, a libertação deles do Egito. Aquela Páscoa, meus irmãos, então, definia quem eles eram, a identidade daquele povo. Agora vem o que é de tão interessante, construído pelo apóstolo Paulo, a transformação do conceito Páscoa. Paulo nos diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. O apóstolo Paulo começa a nos ensinar que a maneira de entender a Páscoa é através da pessoa de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Esse não era o significado antigo da Páscoa. O significado antigo da Páscoa era justamente o Êxodo, a lembrança do Êxodo. Agora, não dá mais para desvincular Cristo de Páscoa. E ele então vincula dois elementos muito importantes. E ele vai vincular vários elementos, como nós vamos perceber. A Páscoa judaica, meus irmãos, não está sendo simplesmente anulada pelo apóstolo Paulo. A Páscoa judaica está sendo cumprida em Jesus. A Páscoa judaica está sendo elevada e ela vai ser ressignificada dentro da igreja. Como assim? Preste atenção agora, prende o ar aí e nem respira. Sabe o que é que você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 5? Você vai encontrar os elementos da Páscoa judaica fora dos rituais litúrgicos de Israel. É algo, meus irmãos, que até aquele momento ainda não existia. Paulo está fabricando algo novo, construindo algo muito belo. Paulo está dizendo que os elementos da Páscoa vão deixar de ser rituais e vão se tornar espirituais.
eles vão se tornar uma realidade vivencial a partir da chegada de Cristo. Por um lado, a Páscoa judaica, ela vai ganhar novas cores, vai ganhar uma riqueza. A Páscoa judaica, ela vai passar agora a não só ser substituída pela ceia do Senhor. Os irmãos lembram que o próprio Jesus Cristo instituiu a ceia na Páscoa judaica. Isso não foi por acaso, ele estava na celebração da Páscoa com os seus discípulos, e ali ele institui a ceia do Senhor. Esta ligação de Páscoa com ceia já foi feita por Jesus. Paulo vai desenvolver esse contexto dentro desta carta. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter, meus irmãos, algumas representatividades diferentes. Nós vamos ter o pão representando o corpo, por exemplo. Então, na ceia do Senhor, nós normalmente entendemos que o pão é a representatividade do corpo de Cristo, não é assim? Do corpo físico dele. O cálice representa o seu sangue. Mas Paulo tem algo a mais para nos mostrar. Tem algo embutido aqui que a gente precisa compreender e enriquece demais a nossa visão. A ceia não é a Páscoa. Ela é apenas o sinal visível de uma nova Páscoa que vai nascer a partir da chegada de Jesus Cristo. A Páscoa cristã. Então, vai nascer algo que tem os mesmos elementos da Páscoa judaica, mas agora de uma outra forma, de uma outra maneira. Pastor, estou entendendo isso não. Páscoa cristã, mas a Páscoa não é a festa judaica, não é a liturgia judaica. No sentido tradicional de uma celebração que relembra o Êxodo, com toda certeza isso é um memorial judaico. Mas Paulo vai fazer algo impressionante. Ele vai mostrar que existe uma Páscoa maior e melhor que a judaica. E isso não se resume à ceia. É algo ainda maior do que a ceia. Vamos entender. O cordeiro, meus irmãos, vai ser mencionado pelo apóstolo Paulo, ou vinculado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cordeiro pascal. Essa linguagem, ela não é uma linguagem que o apóstolo Paulo está criando. João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você chega em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, mais uma vez, você tem agora o apóstolo Pedro falando de Jesus Cristo como o Cordeiro. Então, esta é uma linguagem do Novo Testamento, e que Paulo agora está se utilizando aqui. Ou seja, Paulo está nos lembrando. Dentro do contexto judaico, quando se celebrava a Páscoa, normalmente se tinha um cordeiro, em que esse cordeiro ele era assado e as pessoas então compartilhavam de sua carne, comiam de sua carne. Esta liturgia vai ser substituída, porque agora nós temos um outro cordeiro, que não é meramente um cordeiro litúrgico, é Jesus. Mas as analogias não terminam aí. O pão ganha um novo significado agora, dentro desta liturgia nova que o apóstolo Paulo quer nos mostrar. Então, quando nós vamos, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 10, olha o versículo 17. Vou ler e explico já as implicações dele. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente o quê? Um pão. Um só corpo. Porque todos participamos do único
Pão. Perceba o que está sendo dito aqui. Na primeira carta de Corinto, pão tem dois significados. Jesus e nós. Dois elementos agora têm significado ou são caracterizados como pão. Isso é importante para a gente entender os símbolos até da ceia. Então preste bem atenção. Paulo não vai falar apenas do cordeiro e do pão, elementos judaicos sendo transportados para o judaísmo, do judaísmo para o cristianismo. Ele vai também falar do fermento, que aparece lá em Êxodo 12. Então, veja aí 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O fermento, ele agora também ganha novos significados dentro da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. Na Páscoa judaica, eles simplesmente precisavam comer um pedaço de pão que não contivesse o elemento fermento. O apóstolo Paulo agora está dizendo, olha, nós precisamos pensar o fermento de uma maneira bem mais ampla. Fermento é uma categoria para tradição, lei, e uma categoria para pecado. Essas duas coisas são caracterizadas agora com a mesma linguagem da Páscoa anterior. E Paulo traz isso agora para o cristianismo. Ou seja, cristianismo tem cordeiro, cristianismo, como nós estamos percebendo, tem pão, cristianismo tem um pão sem fermento, e cristianismo também tem uma celebração. Então, tem uma festa. Veja aí no versículo 8, que nós acabamos de ler, que o texto nos fala, por isso celebramos o quê? A festa, não com o velho fermento. Tudo isso tem muitas implicações aqui, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está construindo e a profundidade. A Páscoa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está descrevendo, construindo na carta, ela vai transcender muito a própria liturgia judaica. Saiu apenas da mesa e agora ganhou significado na vida cristã. Os elementos da Páscoa de Israel estão ganhando novo sentido agora dentro do cristianismo. O apóstolo Paulo certamente não deseja que nós voltemos a celebrar a Páscoa judaica como ela era. Ele quer nos mostrar que todos aqueles elementos da Páscoa judaica ganharam novos significados agora dentro do cristianismo. Por isso, Paulo vai usar, inclusive, a linguagem da ceia para falar de comunhão, para expressar nossos relacionamentos com Cristo. Veja a linguagem que Paulo se utiliza. 1 Coríntios 10, volta para lá, versículos 16 e 17. Texto que nós lemos, mas eu quero que você perceba algo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então note,
Aqui vai uma afirmação que merece um pouco da sua reflexão e ponderação. Os irmãos precisam me ouvir fazendo teologia e raciocinar, e refletir, levar para casa, pensar, anotar. Mas será que esse pastor está doido? O que ele está dizendo, ou faz sentido o que ele está dizendo na maneira que ele está lendo, na maneira que ele está desenvolvendo? É importante. O pão da ceia não representa apenas Cristo. O pão da ceia não representa apenas o corpo de Cristo. Também representa o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo apresenta, meus irmãos, a comunhão com a igreja como também um corpo, como também o pão. Entendo o que eu estou dizendo? Na Páscoa antiga, o povo comia o pão. Na nova realidade, o povo se tornou o pão, unido a Cristo. E na ceia, eles comem o pão apenas como uma representação simbólica daquilo que já aconteceu. Ou seja, nós somos o próprio pão, em Cristo, unidos ao próprio Cristo. A representação da ceia é a representação do povo de Deus também, da nossa comunhão, da nossa ligação, do nosso vínculo. Isso tem muitas implicações. Aguarda aí, se segura na cadeira que vem já. Paulo, meus irmãos, está construindo teologia bem profunda. Até para trazer isso para os irmãos, eu fiquei pensando várias vezes como é que eu traria isso de uma maneira didática, porque é complexo. Então, a ceia tem duas dimensões, é isso que eu estou dizendo, que são duas dimensões inseparáveis. Primeiro, ela aponta para Cristo. Numa dimensão vertical, o apontamento é direto para o Senhor, o corpo de Cristo que foi entregue, seu sangue que foi derramado. Mas existe uma outra dimensão, a dimensão horizontal na ceia. Um só pão, um só corpo, a igreja, a união da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando que nós estamos unidos. Podemos celebrar união desunido. Olha o contraste com a carta de Corinto. Olha o que Paulo está construindo para eles. Paulo está dizendo, em essência, nós somos o pão da ceia. Nós estamos representados, tão ligados com Cristo, que nós representamos junto com Ele o pão. Qualquer tipo de quebra, qualquer tipo de desunião dentro da igreja, acaba afrontando diretamente o seu significado mais elementar, que é justamente a união de um povo. O propósito da morte de Jesus Cristo é comunhão, é a união de um povo, e isso é muito fácil de perceber. Os irmãos lembram? Nós estamos falando da Páscoa judaica, sendo substituída agora por elementos dentro do cristianismo, ou seja, judeus e gentios. E o apóstolo Paulo vai nos dizer de uma maneira muito clara que a morte de Jesus Cristo teve como propósito criar um corpo, olha a linguagem, criar um corpo constituído de unidade, de comunhão de judeus e gentios. Veja aí Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, olha aí a união com Cristo, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, pelo quê? Sangue de Cristo, olha a linguagem, o sacrifício, lembra do cálice, a representação do sangue, porque Ele é a nossa paz.
o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Então, preste atenção, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, o velho fermento, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Olha a linguagem, um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Ou seja, a ceia, meus irmãos, não é a Páscoa em si, a ceia que nós celebramos aqui na nossa igreja uma vez por mês. Ela é apenas a liturgia cristã que torna visível a verdadeira Páscoa. Não a judaica, que preconizava, apontava para o Cordeiro, mas agora para a Páscoa final, a Páscoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado finalmente do mundo. E a partir de agora, nós estamos olhando para as realidades anteriores e devemos olhar de uma outra forma. A ceia, então, ela não vem para substituir a vida cristã, ela representa a vida cristã. Isso é importante para as implicações de santidade dentro da carta aos Coríntios. Porque se a ceia representa a vida cristã, então não adianta participar da ceia sem viver a realidade que ela representa. Não adianta participar da ceia sem entender a ceia do Senhor, porque o sinal sem a realidade é vazio, é mero tradicionalismo e às vezes até uma contradição. Foi exatamente isso que aconteceu em Corinto, meus irmãos. Eles partiam o pão, mas eles estavam divididos, egoístas, individualistas. Eles partiam o pão, mas eles entendiam que era só um momento social, que era só mais uma programação, que era só mais uma liturgia. Eles não entenderam o propósito, eles não entenderam o significado da ceia do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: ponderem, entendam. Vocês precisam entender o que significa o corpo, discernir o corpo e o sangue. O apóstolo Paulo está, meus irmãos, nos alertando que tudo que nós fazemos na igreja é preciso ser completamente entendido. Nós não fazemos porque algum missionário veio e instituiu algo e nós estamos numa mera repetição tradicionalista. Nós fazemos porque é bíblico. Nós fazemos porque tem base sólida e nós compreendemos. Isso é muito importante numa igreja séria. É importante você entender profundamente o significado de um batismo. É importante você entender profundamente um significado de uma ceia. Até porque a ceia, ela não se restringe ou resume a um ato litúrgico no culto. Na realidade, a ceia é o ápice de uma comunhão. É a visibilidade litúrgica de uma comunhão espiritual profunda entre nós. Então, o que Paulo está nos dizendo, meus irmãos, é que a igreja de Corinto participava da mesa, mas eles estavam fazendo exatamente como descrentes fariam. Não era apenas os comes e bebes da igreja. Não era apenas um momento de refeição, porque você percebe que a igreja de Corinto, ela aliou duas coisas. Ela aliou um momento de refeição à celebração da ceia no final. E isso fez com que eles perdessem a visão das coisas. Fez com que no final uns comessem, outros ficavam com fome,
Uns bebiam demais e se embriagavam, outros não. Quando eles iam celebrar a ceia, então a coisa já estava completamente bagunçada. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vamos entender o que acontece, vamos aprofundar isso. Eles viviam no egoísmo, celebravam o cordeiro, mas toleravam o fermento. Nutriam o fermento dentro da própria igreja, não só no coração de cada um, vivendo em pecado, uma vida desordenada, bagunçada, uma vida sem a menor responsabilidade com Deus, mas além disso, eles toleravam o fermento na vida uns dos outros, não tratavam. A igreja de Corinto é conhecida como a igreja do amor. E é interessante porque foi justamente para essa igreja que o Paulo escreveu o que é o amor. Porque amor para a cidade de Corinto era promiscuidade, era imoralidade. Eles não pagavam nenhum preço por amor. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam entender tudo. Vocês precisam entender os elementos mais básicos da vida cristã. Agora nós conseguimos entender algo que isoladamente parece muito duro. Volte lá para 1 Coríntios 5, agora versículo 11. Veja como esse texto, sem que você tenha esse background teológico, ele se torna muito forte, até esquisito. O texto diz, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Isso não é apenas uma questão social na igreja de Corinto. Isso é linguagem da mesa, isso é linguagem litúrgica, é linguagem pascal, é linguagem de comunhão. Está justamente no capítulo que fala do Cordeiro Pascal, que fala do fermento, que fala da mesa, que fala da comunhão. E aí aparece a mesa. Por que Paulo faz questão de dizer, nem sequer comam com eles? Porque na lógica de Paulo, meus irmãos, comer juntos é declarar comunhão. É evidenciar comunhão profunda. Compartilhar a mesa é dizer, nós participamos da mesma realidade de Cristo. E aqui está o problema. Se alguém vive em pecado não tratado, rejeita a santidade e nega na prática a identidade do povo, então essa pessoa está vivendo em contradição com a Páscoa, com a verdadeira Páscoa. Então Paulo faz algo radical, mas muito coerente com a sua teologia. Radical para a cultura, mas teologicamente consistente. Ele diz, não compartilhem a mesa com quem nega na prática a realidade que a mesa representa. Porque a mesa não pode ser manchada por falsidade. Porque a mesa não pode exprimir uma comunhão apenas fictícia. A mesa representa uma comunhão profunda, a união com Cristo. Lembre-se do argumento de Paulo, um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Isso é linguagem do Antigo Testamento, sendo trazida para a igreja. Se o pão, meus irmãos, é a comunidade, se a massa é a comunidade, o fermento é o pecado tolerado, então não se pode manter fermento e continuar dizendo que o pão é puro. Nós vamos ter um problema grave e sério de contradição. Por isso, historicamente, a igreja sempre entendeu que a ceia não é aberta indiscriminadamente. A ceia que a igreja organiza não é para qualquer um. Ela é para aqueles que vivem, ainda que imperfeitamente, em coerência com Cristo.
não de uma maneira plena, total, perfeita, mas caracterizados por verdadeiro arrependimento, luta contra o pecado, compromisso com o corpo que ela faz parte. Por isso, Paulo alerta que é muito problemático e até perigoso quem come e bebe sem discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 29. É preciso entender exatamente. Isso significa discernir a Cristo e discernir o povo, da qual nós fazemos parte por causa de Cristo. Isso significa discernir o corpo. Vamos dar mais um passo. Perceba que a ceia pressupõe um corpo visível, não apenas uma ideia espiritual. Paulo está escrevendo para uma igreja local, a igreja de Corinto. Em Corinto, corpo não é apenas um corpo místico. É concreto, meus irmãos, é local. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 12, 27, vós sois o corpo de Cristo, falando para a igreja. Em 1 Coríntios 11, 20, ele diz, quando vos reunis, falando da igreja, da sua reunião, da sua liturgia específica. Ou seja, o que nós percebemos em Corinto? A reunião, há reconhecimento mútuo dos membros e a vida comunitária real, eles convivem juntos. A ceia, meus irmãos, então, não acontece num vácuo, ela acontece dentro de um corpo identificável. 1 Coríntios 5 exige, inclusive, a autoridade comunitária real, isso é importante. Lá no texto de 1 Coríntios 5, que é o texto que vai falar para nós desta reconfiguração ou releitura da Páscoa judaica, é o texto também que fala sobre a autoridade da igreja. É o texto que diz que a igreja precisa tomar uma posição quando perceber que a vida de um dos seus membros é caracterizada por fermento. E o texto chega a dizer, expulsa ele do meio de vocês. Corta ele da comunhão. Opa, cortar ele da comunhão, cortar ele da mesa, isso é importante. É importante entender o que ele está dizendo aqui. Quando Paulo diz que quando eles se reuniam, eles precisavam discernir e perceber o irmão em pecado, inclusive, caso isso fosse necessário, entregassem aquela pessoa a Satanás. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 4 e 5, entrega a Satanás. Que linguagem, hein? Eu gostaria de ter escrito esse texto, mas não fui eu, não. Eu gostaria. O texto diz, lançai fora o mal do meio de vós. Lançai fora. Tira o fermento, entrega a Satanás, não pertence à mesa do Senhor. Lembra que lá em 1 Coríntios 10, ele fala da mesa dos ídolos, da mesa dos demônios. Não pertence à mesa do Senhor. Tira, entrega a Satanás. Interessante. Isso pressupõe algo, meus irmãos. Isso pressupõe que já na igreja de Corinto existiam pessoas dentro da igreja e fora da igreja. Existia uma espécie de reconhecimento de quem fazia parte daquele corpo, para que pudesse exercer autoridade sobre aquele indivíduo. Ele precisava fazer parte. Se está dizendo que é preciso excluí-lo e que nem a mesa seja inclusive compartilhada com essa pessoa, é porque essa pessoa fazia parte, ela estava ali. É uma comunidade que tem pertencimento, tem autoridade, inclusive que pode agir na vida dos indivíduos. Paulo está, inclusive, criticando a igreja por não agir, por ser uma igreja passiva, quando ela deveria excluir estes membros da sua comunidade, da sua comunhão. Excluir da comunidade, da comunhão, não necessariamente é dizer que essa pessoa é incrédula, mas é reconhecer que ela está agindo como incrédula, e com aquele tipo de comportamento, ela não poder participar daquilo que caracteriza a nossa comunhão.
Isso não é apenas evitar a amizade, é romper uma comunhão visível. Isso, meus irmãos, conecta diretamente com a linguagem da ceia. A mesa é o lugar onde o corpo se manifesta. Então, quando alguém é colocado fora, quando alguém é excluído, ele não pode participar daquilo que expressa essa comunhão local. Ou seja, não se pode participar da ceia enquanto se está fora da comunhão do corpo, porque a própria representatividade da ceia é comunhão com o corpo. Isso é importantíssimo, porque se a gente restringir
Coríntios 5:8 algo que é de arrepiar. Veja aí, 1 Coríntios 5:8, o que ele diz? Por isso, celebramos a festa. Celebramos a festa. Não com o velho fermento. Não celebra, Paulo está dizendo, nós não estamos celebrando a Páscoa judaica aqui. Isso não é a Páscoa judaica. Não é a antiga lei. Não é Moisés. Não é o Êxodo. Também nós não estamos celebrando e festejando com o fermento do pecado. Nenhuma dessas duas coisas faz sentido. Mas ele diz algo riquíssimo e belíssimo. O que? Celebramos a festa. Esta é a linguagem. Ele não está usando uma metáfora qualquer, meus irmãos. Ele está evocando todo o sistema de festa de Israel. Paulo é um judeu, está falando da Páscoa, usando os elementos da Páscoa. No Antigo Testamento, o povo vivia marcado por festas. Quando você lê o Antigo Testamento, eles têm um calendário em que existiam festas demarcadas em vários momentos do ano. Páscoa, em Êxodo 12, está ali instituída. Pães asmos, Pentecostes, tabernáculos, muitas festas. Isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus que se alegra, um Deus que se satisfaz quando o povo regozija, quando o povo exulta, quando há satisfação. O nosso Deus gosta de festa, não festa com fermento, não festa impura, não a mesa dos demônios, mas sim uma festa santa, uma alegria pura, um coração contagiado pelas verdades bíblicas que nos emocionam. Então, uma igreja, ela não pode ser marcada apenas por um semblante caído, frio. Sabe por quê? Porque nós vamos buscar satisfação em outras coisas. Se ser cristão para você não for uma festa, você vai buscar uma festa. Porque está sem graça. Ir para a igreja, tanto faz como tanto fez. Se tornou religioso. Se tornou mais uma programação. Ler a Bíblia não é festa, não traz prazer. Orar não é festa, não traz prazer. Meus irmãos, o que Paulo está chamando a atenção de uma igreja que estava imersa em muitas festas em Corinto, a maior festa da cidade de Corinto é a nossa. Essa cidade de Corinto não sabe o que é festa. E eu poderia dizer isso também abertamente. Juazeiro do Norte, o Cariri, não sabe o que é festa. Precisa, meus irmãos, em determinado momento do ano, fazer uma festa lá no Crato, com um monte de show, e um monte de bebedeira, carnalidade, adultérios, casamentos quebrados e destruídos, drogas, e chama isso de festa. Isso é festa. Paulo está dizendo, celebremos a festa. Que festa, Paulo? Nos explica mais, está ficando legal. Nos mostra isso, Paulo. Meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo é surpreendente. Nós temos uma festa, uma celebração no presente. E veja que ele não diz que é apenas uma celebração pontual. Não é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Ele basicamente nos diz, vivam celebrando, celebrem. Isso muda tudo. Porque a festa não está mais restrita a um calendário litúrgico. A festa não está restrita a uma época do ano em que a gente vai se alegrar, em que a gente vai ter momentos de festejos. Não. O que Paulo está dizendo é, sabe, todas aquelas festas, sabe, a Páscoa, tudo aquilo foi transferido. Transferido para o quê, Paulo? Agora a nossa vida inteira é uma festa. Em Cristo, 365 dias são festas.
Paulo está dizendo, a gente precisa remodelar, repensar. E isso, meus irmãos, mataria da igreja de Corinto a busca e o desejo por prazeres e satisfações na carne, na sexualidade, na imoralidade. Paulo está dizendo para eles, vocês precisam aprender e conhecer a verdadeira alegria, a verdadeira festa, a verdadeira Páscoa. Paulo nos ensina, meus irmãos, que a Páscoa, ela não foi meramente cancelada, ela foi ampliada ao ponto de se tornar agora a nossa própria vida, a nossa própria existência. Se antes havia um dia de celebração, agora há uma vida de celebração. Isso é muito diferente. O cordeiro, meus irmãos, foi oferecido. No Antigo Testamento, a festa era repetida porque o sacrifício era repetido. O sacrifício era provisório. Mas agora, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada de uma vez por todas. O sacrifício é definitivo, a festa é plena. Não tem hora para acabar. Nem a pregação. A celebração deve ser diária, a celebração deve ser contínua, a celebração deve ser intensa. Sim, meus irmãos, nós temos lutas nessa vida, nós temos que enfrentar muitos problemas na área de família e nas mais diversas áreas, trabalho, lutas contra os nossos próprios pecados, tudo isso. Mas nós não podemos cancelar uma coisa: a vida cristã é uma festa. Cristo iniciou uma festa que vai perdurar na nossa vida até a glória. Não acaba mais. Não acaba mais. O que isso significa? Que a vida cristã, meus irmãos, precisa ser vista pelo ângulo correto. Nós não podemos olhar para a vida cristã como um fardo, como algo tão pesaroso, como algo tão sem prazer. Os irmãos lembram de 1 João 5, os mandamentos do Senhor não são penosos, não são penosos. Se você olha para a Bíblia, olha para a vida cristã com peso, você não entendeu a vida cristã, não entendeu. A vida cristã, meus irmãos, não é definida meramente por leis, por obrigações, mas por prazer, por satisfação em Cristo, pura, sem mácula, sem fermento. A festa, meus irmãos, é a celebração da redenção, é a celebração da nossa salvação. Não no sentido superficial, de apenas uma alegria vazia e momentânea, mas no sentido de consciência constante do que Cristo fez por nós. Gratidão contínua, vida moldada pela cruz. E isto é vida cristã. Algumas aplicações finais. Pense na sua vida cristã. Sua vida cristã está mais parecida com uma festa celebrativa ou com um velório? Como é a sua vida, meu irmão? Como é a sua semana? Pesaroso? Cansativo? Fardo em tudo? Às vezes eu luto com isso. Em meio a tantas responsabilidades, às vezes o Espírito Santo toca o meu coraçãozinho pecador e diz: tu sorriu hoje, pelo menos? Porque tu está aí com a cara fechada nos livros até agora. Tu deu uma risada hoje? Nada. Não, mas a vida cristã é celebrativa. A vida cristã também é festiva. A vida cristã também é prazerosa. Nós precisamos não apenas entender isso, mas buscar viver isso, meus irmãos. Viver isso. Isso pode transformar, logicamente, pelo poder que o Espírito Santo nos assiste, isso pode transformar um lar, uma casa.
a vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão aprendendo que a vida cristã é o quê? Lá vem você para vir para a igreja, diz, eu vou para a igreja, porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé, o diácono vai me ligar. É por isso que tu está vindo para a igreja? Está vindo para a igreja apenas para cumprir um rito religioso na tua semana? Alegrei-me quando me disseram. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. É isso, prazer, satisfação. Sim, nós precisamos ser equilibrados, tem que ter tempo para descansar. Ninguém está dizendo que você deve passar a semana inteira na igreja, como o irmão André, inclusive, lembrou hoje. Você tem que ter tempo para você, tempo para a sua família, tempo para cuidar do corpo, tempo para se atualizar no seu trabalho. Nós temos que nos equilibrar em uma agenda, em um calendário, às vezes, muito repleto. Mas precisamos aprender a viver felizes, senão seremos presas fáceis para iscas de felicidade que vão aparecer na superfície da água, com um anzol e uma minhoquinha. Nós aqui não somos muito bons de pescar, não. Cadê o Sr. Raimundo? Está aí? O Sr. Raimundo é bom, o Sr. Raimundo é profissional. Tem uns aqui que botam lá, não é ficar alimentando os peixes. Não são muito bons disso aí, não. Mas, se nós não cuidarmos, o que é que vai acontecer? Nós seremos fisgados por essas alegrias que são propostas e facilmente transformamos qualquer coisa na nossa alegria. Começamos a ir para a academia, a alegria, se eu não for para a academia hoje, eu não sou alegre. Às vezes uma comida, às vezes uma amizade, às vezes um trabalho, e nós vamos transformando tudo em alegrias, tudo em prazeres. Por quê? Porque a vida cristã não é uma alegria para você. Não é. E aí algumas igrejas já entenderam, né? Rapaz, para muitos dos membros, a vida deles não é uma festa. Então vamos fazer uma festa. Bota jogo de luz, fumaça subindo. Rapaz, legal, todo mundo se alegrar na igreja, porque na semana não consegue. Vamos produzir alegria. Alegria é fruto do Espírito. Quem produz é o Espírito Santo. A gente pode tentar, pode botar aqui um bocado de fumaça aqui. Aí chegar é o bombeiro. Não desce nada. Não é isso, não é isso. Não é disso que a gente está buscando. Sim, existem muitos artifícios, meus irmãos, hoje, para a gente tentar alegrar os irmãos, muita coisa. Mas sabe de uma coisa? Se Deus, a redenção, a cruz, a Páscoa, não é capaz de transformar a tua vida em uma festa, eu desisto. Não vai ser o pastor, não. Não vai ser a igreja, não vai ser o prédio, não vai ser o conforto. Bota um ar-condicionado, pastor, tira um ar-condicionado, bota isso, bota aquilo que dá certo. Vamos fazer uma programação, vamos para cá. Nada resolve. Seu problema é outro. Nosso problema, meus irmãos, é a maneira correta de enxergar a nossa vida. Você precisa sair daqui hoje à noite, decidido. A minha segunda-feira vai ser uma festa. Eu tenho trabalho, eu vou acordar cedo, tem tudo isso aí. Nada vai ser eliminado, não. Mas o que muda não é a nossa rotina. O que muda é aqui dentro. É a maneira que você encara o trabalho que Deus te dá para trazer o pão de cada dia para casa. É a maneira que você encara uma capacitação para que você esteja mais habilitado para ser instrumento na sociedade e ajudar a sociedade com mais justiça e outras coisas. Não espere o mundo mudar para você ser feliz, porque não vai mudar. A festa é aqui, a festa é aqui. Estou esperando coisas acontecerem para que eu me alegre. Você está errado. Você não entendeu o movimento. O movimento não é esse. Nós devemos ser felizes porque fomos salvos. Porque Cristo veio, morreu por nós e ressuscitou. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, por isso celebremos. Por isso celebremos. E não celebremos apenas na época da Páscoa. Cuidado com isso. Tem gente, meus irmãos, que está na igreja, mas
às vezes há anos, está parado, letárgico, levando a vida cristã, como a gente diz no popular, na barriga, né? Assim, só arrastando a vida cristã. Para, meu irmão, para, está errado. Para de viver a vida cristã assim, só empurrando, só chutando assim. Para, isso não é vida cristã não. Suplica a Deus, Senhor, eu quero experimentar da tua alegria, Senhor. Eu quero experimentar da alegria, da salvação, da redenção. Senhor, o meu Cordeiro Pascal, não me deixa sair daqui e continuar na próxima semana do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Oh, meus irmãos, como é triste ver o povo de Deus triste. Ver o povo de Deus desolado e às vezes tendo que ouvir de um descrente, se alegra. Às vezes no trabalho o descrente olha para ti e vai te exortar para tu ter que ser alegre. É quase o que a gente vê em Corinto, né? Tem pecado tal que até os descrentes. Você é a alegria do seu trabalho. É você. É você. Com problema, sem problema, com dificuldade, sem dificuldade. É você. Você é a alegria da sua casa. É você. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente precisa da dependência do Espírito Santo para isso. Todos nós precisamos. Todos nós falhamos aqui. Mas precisa começar a mudar na nossa mente a percepção. Você vive celebrando ou apenas se tornou escravo de eventos, cultos, datas, ocasiões? Paulo diria, a festa não é mais um evento. A festa é a nossa vida. A alegria cristã não vem apenas de circunstâncias, vem do fato de que o Cordeiro foi morto. O juízo passou, a redenção aconteceu. Celebremos, meus irmãos. A vida cristã não é composta de momentos de festa. Ela inteira é a festa do Senhor. Não celebramos porque a vida é fácil, celebramos porque o Cordeiro foi morto e ressuscitou. É por isso que nós celebramos. Essa é a razão. Nunca esqueça do que eu vou te dizer agora. Quando o Cordeiro foi entregue, a festa começou. Isso é o significado da nossa Páscoa. Ressignificou tudo que veio antes dele. Mudou a maneira agora do povo de Deus se relacionar com ele. Levante sua cabeça. Não viva como um derrotado, destruído, porque em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo. A mensagem da Páscoa essa noite é a seguinte: nós não estamos celebrando a Páscoa hoje. Estamos e devemos celebrar todos os dias. Desde que fomos convertidos até o último dia da nossa vida. Que a nossa vida seja uma festa contagiante para todos aqueles que estiverem perto de nós. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, sabemos que este é um grande desafio, porque este mundo, ó Deus, nos sufoca com responsabilidades, lutas, pesares, dores. Mas nós precisamos corrigir a nossa mentalidade, a nossa maneira de nos perceber, a nossa maneira de perceber o que aconteceu conosco, a nossa maneira de perceber o nosso relacionamento com a igreja. Ó Deus, quando corrigimos teologia, muitas coisas na nossa vida entram no eixo. Muitos problemas começam a encontrar solução. E na igreja também. Boa teologia nos protege, nos vacina, nos coloca, Senhor, no centro da tua vontade. Que continuemos, ó Deus, pensando profundamente a tua palavra, entendendo como ela foi entregue a nós, vivendo as implicações dela. Encerramos, ó Deus, essa noite agradecidos. Agradecemos por entender o significado da Páscoa de uma maneira rica e profunda, diferente do que muitas pessoas ao nosso redor entendem e conhecem.
Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e encher o nosso coração com verdades e prazeres. Muda a nossa realidade, muda o nosso ano, a nossa semana, o nosso mês. Com esta lembrança maravilhosa, o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, por isso devemos festejar. Em nome de Jesus, amém. Nós teremos um pós-lúdio. Após então o nosso pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto. Então, peço que os irmãos possam, durante o pós-lúdio, se concentrarem, aproveitar esse tempo para orar, e logo em seguida a gente pode ir aqui ao pátio, lembrando que temos cantina aí feita pelos jovens. Deus abençoe a todos.